Todo mundo deve saber que quando surge uma nova promessa brasileira, pouco tempo depois ela é abocanhada por algum clube da Europa. Temos os exemplos de Vitor Reis, Estevão e Endrick. Eles têm duas coisas em comum. A primeira coisa é que eles são todos da base do Palmeiras. O Palmeiras está revelando muitos bons jogadores. E a segunda coisa é que os três foram para times grandes da Europa. O Estevão está indo para o Chelsea, o Endrick foi para o Real Madrid e o Vitor Reis está indo para o Manchester City. Assim, eu só sei de uma coisa, eu não vi o jogo do Vitor Reis, eu não sei como que ele tá indo. Mas eu vi do Estevão e do Endrick. Acho que o Estevão vai jogar mais com o Endrick, podem me criticar. Mas, bem, o que acontece quando é o contrário? Quando um jogador experiente da Europa vem aqui pro Brasil? Então, se você quer saber mais, então vem comigo, né? Então, aqui estamos jogadores estrangeiros, ou europeus, ou de qualquer outro país que não seja a América Latina, que veio pro Brasil. Vamos começar com Memphis Depay. O jogador holandês de 30 anos, ele passou por alguns clubes como Lyon, Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid, clubes grandes, né? E acontece que ele tava jogando pelo Atlético de Madrid, né? E era reserva, ele quase nunca jogava como titular. E quando jogava não fazia muita coisa. A única coisa, se eu não me engano, que ele fez pro Atlético de Madrid é um golaço de pênalti. Que ele, se não me engano, ele fez na Champions também. Mas, bem, acontece que o contrato dele acabou pelo Atlético de Madrid. E o Atlético não quis renovar. Porque você vai renovar com um jogador que não tá rendendo? Então eles decidiram deixar ele livre. Passes livres do FIFA. Mas bem, acontece que 3 meses depois, ou 2, surgiram rumores que o Corinthians tinha feito uma proposta pelo Memphis Depay. E acontece que era verdade, o Corinthians fez uma proposta e o Depay aceitou. Então acontece que teve todo um negócio lá e então ele foi para o Corinthians. E ele foi apresentado pela torcida no jogo entre Corinthians e Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil, onde o Corinthians ganhou de 3-1, um jogo muito tenso, onde saiu um gol no finalzinho do jogo. E acontece que depois disso, o Depay ele foi apresentado no clube com a camisa 94. E quando ele chegou no clube, ele ficou alguns jogos sem jogar, porque 3 meses sem jogar. Acontece que quando ele voltou a jogar pelo Corinthians contra o Atlético Goianiense, onde deu uma assistência. E bem, passou vários jogos, ele fazendo algumas coisas e tal, até que o jogo entre o Atlético e o jogo entre o Atlético e o Corinthians precisava ganhar para escapar do rebaixamento. Então, o Corinthians ganhou de 5-2 o Atlético com um golaço de falta do Depay. Mas vamos combinar, o melhor gol do Depay foi um gol que ele fez de bicicleta contra o Grêmio. Foi a última rodada do Brasileirão, foi um golaço. Mas, bem, a passagem dele pelo Corinthians está sendo muito boa. Ele tem até agora 16 jogos pelo Corinthians, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é claro. Ele tem 7 gols e 4 assistências. Números bons para um jogador que estava 3 meses sem jogar. Mas, bem, a gente não sabe como vai acabar essa passagem. Só vai saber no futuro, né? E, bem, talvez acabe com ele sendo expulso do banco ou acabe ele indo bem no último jogo. E eu acho que ele não vai ser expulso no banco, igual aconteceu com o próximo jogador. Fran Mérida, jogador que jogou, que é cria de La Catalunha, que é, se você não sabe, é a categoria de base do Barcelona, onde cria muitos craques, como o Messi, entre outros. E acontece que ele não estava jogando muito pelo Barça, e ele foi contratado pelo Arsenal, onde ele também joga na categoria de base do Arsenal. E acontece que ele virou um bom jogador lá. Ele até renovou o contrato dele, o que fez o Arsène Wenger, o maior técnico da história do Arsenal, dizer as seguintes palavras: ele é um jogador absolutamente fantástico. Se fosse eu recebendo esse elogio, eu ia crescer muito. E provavelmente, quando tem um jovem que é muito cercado de expectativa,
provavelmente ele não deve vingar, igual aconteceu com Fred Adu, né? Acho que é assim que se fala. Aquele jogador lá que era o Pelé, que não conseguiu se formar porque ele teve muita pressão, entende? Mas continuando, e pouco tempo depois ele começou a rodar, passando por Atlético de Madrid, Real Sociedad, passou pelo Braga até ele chegar no... Depois pelo Hércules, né, da Espanha. Você nunca deve ter ouvido falar, eu também nunca ouvi falar desse time até eu fazer o roteiro. Até que ele foi contratado pelo Atlético Paranaense, que eu acabei de falar no jogo, no último caso, né, que era do Depay. E bem, não me pergunte como é que os olheiros conseguiram achar ele, porque eu não sei. A venta aqui, então, desculpa. E não me pergunte porque eu não sei, entende? Se vocês me perguntarem, não querem nem saber. Mas você acha que deu certo? Um jogador que rodou legal e não foi muito bem, nem no Braga? Então, é claro que ele não jogou bem. Ele só fez um gol em 16 jogos. Nem o Depay. O Depay, ele teve mais gols do que o Fran Mérida, onde o Depay ficou 3 meses sem jogar. Eu falei isso umas 1000 vezes, mas me perdoe. Mas, bem, ele também no último jogo dele pelo Atlético Paranaense, ele teve a incrível tarefa de ser expulso do banco de reservas. Se eu fosse jogador de futebol, eu seria expulso. Seria? Mas no banco de reserva? Não seria. E por causa disso e outras coisas, ele foi afastado por indisciplina do Atlético e começou a jogar pelo Sub-23, que ele tinha 22 anos. Então, né? Foi muito mal. Também ele foi uma grande promessa, então ele, igual muitas outras, não vinga e fica rodando. Depois ele passou pelo Osasuna e o Espanhol, que ele continuou, né, na Espanha. E depois ele foi para um time chinês e agora tá no Lugo, na primeira divisão, na Federación. Eu não sei onde é o Lugo, acho que é Lugo, eu não sei. Eu não vou pronunciar direito. Então vamos pro próximo. Juan Fran. O Juan Fran, ele jogou por muito tempo no Atlético de Madrid. Virou um dos melhores jogadores da história do Atlético de Madrid. Ele se aposentou no São Paulo, E ele quase foi campeão do Campeonato Brasileiro, onde o Diniz estava comandando o São Paulo e o São Paulo pipocou igual o Botafogo em 2023. Mas bem, segundo lendas, diretor do São Paulo, ele contactou o Diego Godin, que jogou por muitos anos também com o Juan Fran, e o Diego Godin falou que para eles contratarem o Juan Fran. E o que aconteceu? Eles contrataram o Juan Fran. E bem, o São Paulo, ele contratou o Juan Fran, se não me engano, em 2019, e ele saiu, né, do clube em 2021, onde o clube não quis renovar o contrato com ele. Também tá um amigo velho, mas acontece que ele se aposentou, né? Então a passagem dele pelo São Paulo foi mais ou menos, entende? Não foi nem tão boa, também nem foi ruim. Foi uma passagem bem mais ou menos até. Então vamos para ele, o zagueiro. Ele tá na thumb do vídeo. Ele, o Clarence Seedorf. Se você não sabe quem é um dos melhores meias da história do futebol. Ele jogou pelo Milan por muito tempo. E depois de também muito tempo negociando com o Botafogo, ele conseguiu. Ele foi pro Botafogo. E diz lendas que ele veio para o Botafogo porque a esposa dele, que você não sabe, a esposa dele é brasileira, é botafoguense. Então, isso deve ter ajudado, é claro, né? E ele veio pelo Botafogo em 2012, né? Uma época onde o futebol brasileiro tinha Neymar, entre outras promessas de jogadores veteranos. E ele jogou muito bem pelo Botafogo. Ele fez 81 jogos e 24 gols pelo Botafogo. Veterano, hein? Tinha quase 40 anos. Tá bom que eu tô querendo enganar. Ele tinha 36. E bem, ele conseguiu fazer o Botafogo ir pela Libertadores. Conseguir deixar o Botafogo na Libertadores, o que o Botafogo não conseguia em quase 20 anos. E também ele conquistou o Campeonato Carioca. Algo que nem o Botafogo faz hoje em dia. Depois tivemos, né, pelo Flamengo aparece pela primeira vez nessa lista, temos o zagueiro
Pablo Mari, que ele veio lá em 2019, na época do Jorge Jesus. Ele ficou por 6 meses lá e ele jogou muito bem pelo Flamengo. Ele conquistou Copa do Brasil e Libertadores. Acho que não. Foi em 2019, eu confundi, não era Copa do Brasil, era Brasileirão. Me perdoem. Também ainda tá com 10 minutos de vídeo, não sei nem porque você tá aqui. E também ele jogava do lado com o Rodrigo Caio, a maioria das vezes. E depois dele ter passado esses 6 meses, ele foi pro Arsenal por 6 milhões de euros. Flamengo, tu fez uma ótima negociação. Trazendo ele para o time e tirando ele por um valor muito grande. 6 milhões de euros. Então agora vamos para o próximo jogador, que deu um pouquinho errado, né? Eu vou juntar 2 aqui. Então vamos lá. Bem, é o Honda e o Kalu. Se você não sabe, em 2020, quando o Botafogo estava endividado, estava na Série B, estava um monte de coisa, ele contratou 2 jogadores, o Honda e o Kalu, né? Onde um desses, que era o Honda, tinha feito passagens brilhantes por clubes da Europa, e o Kalu ficou muito tempo no Chelsea. E bem, se eu tô falando que deu errado, então deu errado, é claro. Pouco tempo depois, o Botafogo foi rebaixado na lanterna do Brasileirão. E depois que teve a pandemia no mundo todo, o Honda pediu para sair. Ele foi para um clube lá do Azerbaijão. E o Kalu ficou no Botafogo até 2021. E o Kalu, ele foi lá em 2021, rescindiu o contrato com o Botafogo. E bem, o Honda, ele fez 27 jogos pelo Botafogo e só 3 gols. Uma passagem que a maioria das pessoas não vai lembrar. E quando ele saiu, ele comprou 50 pacotes de sócio, né, do Botafogo para ajudar o clube nas finanças. E o Kalu fez 27 jogos pelo Botafogo e 1 gol. As 2 passagens foram ruins, mas a do Honda foi melhor porque ele pelo menos ajudou o clube, enquanto o Kalu só rescindiu o contrato e saiu do clube. E até agora, acho que ele se não me engano, ele se aposentou já. Petkovic, um jogador que foi muito bem no Flamengo e ele passou pela Europa, jogou um pouquinho pelo Real Madrid, Estrela Vermelha, até que em 1997 ele foi para o Vitória, onde ele virou o craque da equipe e ganhou um campeonato baiano e a Copa do Nordeste. E bem, pouco tempo depois ele foi contratado pelo Flamengo, onde eu já falei que ele virou um ídolo no Flamengo. Ele era um jogador um pouco diferente, né? O camisa 10 do Flamengo. Ele era muito bem nas bolas paradas. E o momento mesmo que lembram dele foi quando ele fez um golaço de falta contra o Vasco, nos minutos finais, onde fez o Flamengo ser campeão do Cariocão. Pouco tempo depois ele virou a casaca e jogou pelo Vasco, onde depois do Vasco ele jogou por quase todos os times da Série A do Brasileirão. Jogou por Fluminense, Goiás, Santos e Atlético Mineiro. Até que ele retornou pro Flamengo. Mas ele já estava meio veterano, não estava indo bem nos outros clubes. Até que ele fez um contrato com o Flamengo, onde ele ia ganhar o salário dele a partir dos jogos que ele jogava, né? E então também eles tentaram fazer isso por causa de uma dívida que o clube tinha com o Petkovic, onde o Flamengo naquela época estava, né, meio endividado. Aí depois o Petkovic jogou muito, fez 2 gols olímpicos contra Palmeiras e Atlético Mineiro, lei do ex. E bem, até que ele conseguiu ter o título do Brasileirão naquela temporada e se consolidou como um dos maiores jogadores do Flamengo. E para acabar temos Bright White, jogador dinamarquês, né, que joga pela seleção e que ele no meio do ano passado foi contratado pelo Grêmio. E é a mesma coisa do Fran Mérida. Cara, como é que os olheiros do Grêmio conseguiram achar ele? Ele tava na 2ª divisão espanhola, com o Espanhol. E também, cara, ele é um dinamarquês. Como que o Grêmio conseguiu? Eu não sei. Mas diferente do Fran Mérida, ele foi muito bem pelo Grêmio. Fez o time do Grêmio melhorar. Em 21 jogos, ele fez 8 gols e uma assistência. Ele fez mais gols que o Depay, mas menos assistências. E tudo bem, né? E a passagem dele foi muito boa.
E bem, gente, esse foi o vídeo. Se você estiver aqui agora, ainda bem, né? Porque esse vídeo não vai pegar muita view, mas tudo bem. E obrigado por tudo. Obrigado pelos 28 inscritos, ou 30, não sei. E meus vídeos estão pegando muita visualização, então obrigado por tudo. Valeu, tchau. E se inscreve no canal e deixa o like e ativa o sininho. Então, valeu!